Um pouco da história do Brasil até a independência. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. Ele e sua comitiva estavam viajando a caminho das Índias em busca de especiarias, cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, a mando do rei de Portugal. Deveriam seguir viagem rumo ao hemisfério sul, contornando o continente africano pelo Oceano Atlântico e assim chegar nas Índias. Mas um desvio de rota e uma tempestade fez com que a embarcação seguisse rumo ao ocidente, chegando em terras brasileiras até então desconhecidas. Ao chegar aqui, depararam com nossos primeiros habitantes, os índios. Receberam esse nome porque os portugueses acharam que haviam chegado nas Índias, só depois perceberam que não. A princípio, acharam que estavam em uma ilha. Posteriormente, descobriram que era um lugar de grande extensão territorial. O primeiro nome que o Brasil recebeu foi Terra de Vera Cruz, posteriormente Brasil, devido à sua ave nativa, pau-brasil. Que foi explorada, sendo enviada grande quantidade a Portugal. Sua principal utilidade era tingir tecidos, devido à sua cor avermelhada. Juntamente com o pau-brasil, foi explorado também o ouro e o diamante, incluindo a região de Minas Novas e Diamantina. Mas por que essa exploração? Porque o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil pertencia a Portugal. Tentaram escravizar os índios, mas esses não aceitaram. E com isso, muitos morreram e tiveram muitas de suas tribos dizimadas, ou seja, deixaram de existir. Com isso, a outra opção foi o povo africano, através do tráfico negreiro. Eram obrigados a vir para o Brasil e aqui eram escravizados. Vinham em navios sem o mínimo de conforto e muitos morriam pelo caminho. O tempo passou e muita coisa aconteceu. Entre elas, a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, rei de Portugal, que decretou um bloqueio continental, que proibia todas as nações de manter relações comerciais com a Inglaterra, maior potência industrial e principal rival política da França. Se o país não cumprisse sua determinação, seria invadido e seu governante deposto. Mas Portugal tinha uma estreita parceria com a Inglaterra e mantinha certa dependência dos produtos ingleses. Então, a corte portuguesa teve que desobedecer o bloqueio continental. E para escapar da fúria francesa, a própria coroa inglesa sugeriu a ideia da corte no Brasil, transferindo a capital para o Rio de Janeiro. A Inglaterra forneceu navios para escoltar os nobres portugueses até o Brasil. Em troca, Dom João VI se comprometeu a autorizar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, oferecendo taxas especiais aos produtos ingleses. Chegando aqui, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 16 de dezembro de 1815, 7 anos depois. Chegaram no Brasil em 7 de março de 1808. Eram muitos navios trazendo cerca de 15 mil pessoas, além da família real. Vieram centenas de funcionários, criados, assessores e pessoas ligadas à corte portuguesa, além de artes e várias quantidade em dinheiro. Outras medidas foi o estímulo ao estabelecimento de indústrias no Brasil, construção de estradas, cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas, reforma dos portos, criação do Banco do Brasil e instalação da junta comercial. O rei Dom João VI
Criou também o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Vários cursos foram criados: agricultura, cirurgia, química, desenho técnico, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, permanecendo aqui por 13 anos. Com a derrota dos franceses, o povo português passou a exigir o retorno da corte, que se encontrava no Brasil. Em 1820, ocorreu a Revolução do Porto, e os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno de Dom João VI para Portugal e a aprovação de uma Constituição. Pressionado, ele embarcou de volta em abril de 1801. Deixou em seu lugar, no Brasil, o filho Dom Pedro e sua esposa, a princesa Leopoldina, como príncipe regente, o que a corte não esperava. Dom João era excelente estrategista. Dom João VI foi embora contrariado, pois amava o Brasil. Dizia que aqui ele foi feliz de verdade. Dia do Fico. Refere-se na história do Brasil ao dia 9 de janeiro de 1822. Neste dia, o então príncipe regente Dom Pedro declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas, que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil, dizendo: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Se Dom Pedro voltasse para Portugal, o Brasil voltaria a ser colônia e nada mais poderia ser resolvido em terras brasileiras, e sim em Portugal. O Brasil perderia muito se Dom Pedro retornasse a Portugal. Independência. A independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil tornou-se uma nação independente. Com esse evento, o país tornou-se uma monarquia, tornando o Brasil um império, e Dom Pedro I, seu primeiro imperador.